Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Você que está online também, seja muito bem-vindo. Deixe o seu nome, a sua cidade, o seu gostei, se identifica aí para a nossa equipe te conhecer. Bom, gente, hoje a pastora Cris não pôde estar conosco, ela está exausta, cansada, acho que essa virose aí que está espalhando essa gripe aí. Então ela está bem molinha, mas está em casa e de lá já está dando ordem, né? A distância não afastou nada. De lá já está no zap aqui, ó. Faz isso, olha aquilo. Um beijo, meu amor, Deus te abençoe. E nós estamos aqui hoje com uma palavra bem interessante que Deus ministrou ao nosso coração, chamada Deus tem pressa, e propósito e urgência do propósito. Eu gostei muito dessa palavra, inclusive na quarta-feira nós tivemos uma ministração, na quinta-feira com o discipulado, e nós trabalhamos sobre esse tema, e nós vamos estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração, acerca do sentimento de pressa, a pressa que Deus tem. A pressa que Deus tem em nos tocar o coração, de tirar a nossa dor, de aliviar o peso que nós carregamos, de curar todos nós da enfermidade. Mas também a pressa que Deus tem de nos levantar para o chamado, de nos fazer caminhar e seguir a palavra dEle, de cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Nós não nascemos apenas para vivermos uma vida boa ou talvez passar por dificuldades. Nós nascemos para cumprir o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Amém? Todo mundo sabe disso, que você nasceu por um propósito. Fala assim: eu não sou fruto do acaso. Eu nasci para um propósito. Então, quando Deus te criou, Ele pensou. A palavra diz que antes que você entrasse no ventre da tua mãe, Ele já havia te escolhido. Então, você nasceu com uma razão de ter nascido. Agora, quando nós não sabemos esta razão pela qual nós nascemos, nós vivemos de acordo com o que a vida tem disponível para nos dar. A chave aqui é identificar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E a segunda chave é entender que Deus tem pressa. Nós vamos estar fazendo aqui um estudo sobre a segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4. E é uma carta interessante porque é o último capítulo da última carta que Paulo escreve a Timóteo. E o contexto dessa carta é muito interessante, porque Paulo está preso em Roma, dentro de uma cave, bem escura, bem úmida. Eu tive o privilégio de visitar essa cave em Roma. Vou lá novamente agora, dia 14 de março, com os amigos. E nessa cave, Paulo e Lucas escreveram cartas para muitas pessoas. E Paulo tinha recebido uma sentença daquela vez, a segunda prisão dele. Ele recebeu uma sentença de que ele estava perto de ir à morte. Então Paulo teve que começar a escrever carta para as pessoas, para os seus discípulos, explicando, dando a última direção ministerial. E Paulo deixou algo muito especial para Timóteo, que nós vamos ver aqui. A herança que Paulo deixou, o legado que Paulo deixou para Timóteo foi algo muito especial. Mas ainda falando um pouquinho sobre o que estava acontecendo, sobre o contexto, ele é muito mais além do que estar numa cave fechada. A palavra que está lá em capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, diz assim: venha me ver logo que puder. Pois Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. O interessante que Paulo escreveu é algo que alguns de nós já experimentamos, né? Quando as coisas estão bem ruins na nossa vida, parece que os nossos amigos desaparecem. Quando as coisas começam a dar errado para você, parece que aqueles que andavam contigo, que riam da tua piada, que achavam graça em você, que chamavam você de melhor amigo, eles desaparecem. Eles te abandonam. Parece que aquela amizade nunca existiu. Para quem vai embora e abandona alguém, a vida segue, mas para quem foi abandonado é muito difícil.
Eu já tive o desprazer de passar por isso. Algumas vezes. E Paulo teve o desprazer de falar, Demas se apaixonou pelas coisas do mundo, ou seja, se perdeu, se desviou, se afastou da igreja. E Paulo continua falando assim, Crescente foi para a província da Galícia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos, que é o João Marcos, o autor do livro de do Evangelho de Marcos, e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Esse Marcos foi o mesmo que abandonou Paulo na sua primeira viagem missionária. E diz assim, eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que eu deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, principalmente os de couro, os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará uma recompensa, de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que eu fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo e me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e levará em segurança para o reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo narra, naquelas circunstâncias, nessa última carta, nesse último capítulo, que ele foi abandonado pelos seus companheiros de missão, que certas pessoas se levantaram contra ele para poder falar mal dele e anular a mensagem que ele estava pregando, e que certas pessoas simplesmente deixavam ele sozinho no momento que ele precisava de defesa. Talvez você esteja assim hoje, se sentindo abandonado, se sentindo sozinho, achando que todas as pessoas que estão ao seu redor te deixaram e você não tem mais ninguém, e aí você precisa agora sobreviver. O interessante é que quando nós nos sentimos abandonados, a nossa tendência é a sobrevivência. Então nós queremos ter atitudes e justificar essas atitudes porque ninguém está comigo. O que Paulo está falando é o seguinte: todos me abandonaram, menos o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que por mais que as pessoas tenham te deixado em algum momento da sua vida, Deus não vai te abandonar. Você pode talvez não sentir Ele, você pode talvez não ver a presença dEle, mas Ele está ali te guardando, te protegendo, te livrando, enxugando as tuas lágrimas. A palavra diz que Ele recolhe as nossas lágrimas com odres. Deus, Ele não vai esquecer de você em nenhum momento da sua vida. Você pode esquecer de buscá-lo. Paulo ainda chegou e ainda falou para Deus: Deus, não imputa sobre eles esse pecado desse abandono. Paulo não se levantou contra Alexandre e falou: deixa que Deus vai dar conta do Alexandre. Perdoa as pessoas que te traíram, meus irmãos. As que falaram mal de você, as que cobiçaram aquilo que você tem, as que invejaram o que você conquistou. Perdoa essas pessoas, porque quando você perdoa, você se liberta delas e segue a tua história com Deus, porque Deus, Ele não vai te abandonar, Ele vai estar ao seu lado, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger nessa caminhada, Ele vai guiar os teus caminhos, Ele vai consolar você. O Espírito de Deus vai consolar a sua dor, o seu abandono. Ele vai estar presente na sua vida. E tudo isso vai acontecer para que o nome dele seja glorificado, para que a vida dele seja exaltada, o nome de Jesus seja exaltado. Apesar que o que eu quero enfatizar não foi isso que eu fiz, esse preâmbulo que eu dei da palavra, o que eu quero enfatizar é o que nós vamos ver daqui para frente, mas contextualizar é muito importante. Porque nós nos entregamos à dor que as pessoas nos fazem.
nós nos entregamos à dor que nós sofremos. E quando nós nos entregamos à dor, nós damos mais valor o que a dor pode fazer do que o que Deus pode fazer sobre a sua vida. Deus é muito maior do que o teu sofrimento, Ele é maior do que a tua dor, Ele é maior do que o castigo, Ele é maior do que a penalidade que as pessoas tentam falar de você, a maldade, as calúnias, as difamações. Deus é muito maior. Você pode perder essas pessoas, mas você não pode sair da presença de Deus, você não pode se irar contra essas pessoas, você não pode cair nesta armadilha de Satanás e comprar uma briga que Deus vai tomar no teu lugar. Voltando para a pressa de Deus, voltando para o versículo 1 dessa carta de 2ª carta de Timóteo, capítulo 4, diz assim Paulo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos. Deus vai julgar todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos quanto os que estiverem mortos. O que Deus vai nos julgar? A palavra diz que Deus vai nos julgar aquilo que nós não fizemos de bom ou o que fizemos de errado. Porque se os nossos pecados eu confesso e Ele me perdoa, Ele não vai nos julgar sobre o pecado. Ele vai nos julgar sobre o que nós deixamos de fazer. Por isso que eu digo, Deus tem pressa em que você se levante e pregue a palavra. E que você se levante desse poço fundo que talvez você esteja. Dessa dor que você esteja mergulhado. Deus tem pressa que você saia daí e que você entenda que Ele está com você e que Ele vai te dar as mãos, Ele vai caminhar contigo. E aí continua dizendo assim: eu ordeno a vocês com toda a firmeza o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino. Paulo deixa aqui para Timóteo uma ordenação. E por que Paulo está ordenando a Timóteo? Porque talvez Timóteo esteja passando por circunstâncias iguais a de Paulo, de perseguição, e estava. Timóteo também estava sendo desacreditado na palavra. Todos nós somos desacreditados quando nós começamos a pregar a palavra. Sempre vai ter um hater, vai ter alguém que vai se levantar e vai dizer, não é bem assim, não é isso que Deus quer dizer. As pessoas sempre vão dizer que você está errado, porque para elas, quando elas não alcançam o que querem, elas também não querem que você alcance. Às vezes nós temos o que as pessoas querem, e o fato delas não terem, elas também não gostam que você alcance, gente. Aí elas querem fazer o quê? Entulhar os teus poços, frustrar os teus sonhos. Elas querem salientar a tua dor ao invés da tua fé, a tua esperança. Então nós temos que entender que essa ordenança não tem a ver com a direção, mas com o senso de urgência. Vamos embora, Timóteo, é para já. Ei, levanta, bora, vamos seguir, vamos levantar. Tem muita coisa para a gente fazer. Olha o versículo 2. Pregue a mensagem e o que, gente? Insista em anunciá-la. Pregar e insistir. Paulo está dizendo, fale e insiste em falar a mensagem, seja no tempo certo ou talvez fora do tempo, não importa. Procure convencer, repreender, animar, ensinar com toda a paciência. Paulo, imagine o último legado de Paulo. Paulo não deixou nenhuma herança para Timóteo, que ele chamava de meu filho espiritual. Paulo deixou para Timóteo uma ordem ao invés de uma herança, igual Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a obedecer os mandamentos, batizando essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até o fim. Paulo chega para Timóteo e diz, pregue a mensagem no tempo e fora do tempo, insista, procure convencer as pessoas da palavra, repreenda as pessoas quando elas estiverem fazendo errado, anime as pessoas quando elas estiverem cabisbaixas, precisando de ânimo, ensine com paciência as pessoas, tenha paciência, não é de qualquer jeito também. O fato de ser com pressa, o fato de ser agora que eu tenho que fazer, não faz com que eu trate as pessoas do mesmo jeito ou sem paciência. Eu tenho que ter paciência. Paciência remete a calma, cuidado. Paciência remete o quê? Persevere com cautela. Respeite o tempo do próximo, respeite a dor do outro, respeite a dificuldade do outro entender a mensagem que você está carregando.
Então o apóstolo Paulo diz para o seu filhinho na fé: pregue e insiste em anunciar a palavra. Capítulo 4 de Timóteo é muito interessante, porque é o último testemunho antes da morte de Timóteo, de Paulo. Ele está na sua segunda prisão, lá em Roma, como eu falei, na caverna. E Paulo sabe que vai morrer, sabe que a sentença de morte vai acontecer. Isso aconteceu por ano de 66 a 67 depois de Cristo, desculpa. Depois que Tiago já estava lançando a sua carta. As coisas já não estavam bem em Roma. Nero já estava pronto para criar ali uma retaliação aos judeus. Naquele momento, Roma é incendiada. E Nero coloca fogo em Roma e acusa os cristãos. Roma tinha, se eu não me engano, são 18 quadras naquela época. E ele botou fogo em 2 quadras. Só que o fogo saiu errado e queimou Roma inteira. Então ele acusou aos judeus de terem colocado fogo. E Paulo era o homem, era o ícone que estava ali em Roma preso. Então Paulo pagou o preço desse incêndio todo. Quando você vai visitar a prisão de Paulo, você vê que a prisão dele é fora da entrada da cidade. O pórtico principal está aqui e a prisão é ali. Segundo alguns historiadores, essa prisão não ficou dentro da cidade, porque se tivesse rebelião nessa prisão, acontecesse fora da cidade. E é uma casa normal, onde, se eu não me engano, 12 pessoas só foram presas nessa casa. Entre elas, Paulo e Pedro. Paulo é um buraco no chão, que jogou Paulo naquele buraco e ele ficava, sem brincadeira, deve ser essa distância aqui assim, essa prisão. Úmido, escuro. Ele ficou ali por muito tempo e só Lucas ia visitar. Prisão de Mamertina. E Paulo dali escreveu essa carta. Paulo dali escreveu outras cartas. Paulo dali tocou no coração daquela prisão. Paulo dali abençoou as nações. Paulo dali deixou o legado para Timóteo e que ele precisa pregar a palavra e que ele precisa seguir em frente. E por que Paulo deixou essa mensagem? Está no versículo 3. Diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão o que, gente? Os seus próprios desejos. Parece com hoje, né? E arranjarão para si mesmo uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Olha só, atualizadíssima essa carta, parece os dias de hoje. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção aos verdadeiros ensinamentos, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres, um grupo de mestres que vão guiá-las e vão dar para elas apenas aquilo que elas querem ouvir. Gente, a palavra de Deus, ela vai contra a nossa vontade. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Ela vem para rasgar o nosso peito, para tirar a humanidade de nós. Ela não vem para melhorar o Adão caído, mas ela vem para transformar você numa nova criatura, no novo cristão. E para isso, ela tem que fazer uma cisão na tua carne, no teu espírito, removendo os teus interesses em prol do reino, removendo a transformação completa e total da mente, como Paulo falou em Romanos 12:2. Ela vem o quê? Ela vem tirar tudo que você carrega, que o mundo te ensinou, e introduzir aquilo que Deus tem para introduzir na sua vida. E só então você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele evangelho Nutella, docinho, gostoso, que tudo vai prosperar, tudo vai melhorar, vai parar de sofrer. Gente, não é bem assim. Está aí um homem debaixo de um sofrimento. E mesmo assim ele não abandonou a sua missão. Ele não deixou de pegar a palavra. Deus alivia suas dores, consola suas lágrimas. Ele está contigo por onde quer que você passar. Enquanto tu dormes, Ele dará ordem aos teus anjos para que mude a tua sorte no dia seguinte. Isso sim, Deus faz isso sim. Esse é o nosso Deus. Mas a palavra de Deus veio para
nos separar do pecado. Ela veio para fazer a cisão, cortar de nós aquilo e que nós carregamos, que vai nos levar para o inferno. Então a palavra veio nos tirar isso. E muitas vezes isso dói dentro de nós. Não é fácil deixar alguma coisa para trás. Essa palavra que Paulo está deixando aqui é uma visão profética. Ele está falando, Timóteo, vai chegar um tempo. Ele está dando uma revelação do que vai acontecer. E nós encontramos isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Naquela época, a igreja sofria dois problemas. Ela tinha o judaísmo dentro da igreja, a cultura judaica, os novos convertidos dentro da igreja. As igrejas que não eram judaicas, mas que se convertia ao cristianismo, ela tinha a tendência de trazer costumes judeus para dentro da igreja. E também tinha o gnosticismo, que é o quê? É o conhecimento de Deus acerca da sabedoria humana. E nós encontramos esse gnosticismo até hoje dentro das igrejas. Igrejas fazendo ritos judaicos dentro das igrejas. Nós não somos judeus, gente. Nós não somos judeus. Então nós também não temos que abrir mão do nosso conhecimento humano para recebermos o conhecimento que Deus tem para a nossa vida. Acima de tudo aquilo que nós aprendemos e estudamos, e eu falo isso porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de mergulhar na palavra, mas antes daquilo que eu leio, se Deus não fizer uma revelação, aquele conhecimento ele vai ser apenas humano. Então, tanto o judaísmo dentro da igreja, tanto o gnosticismo dentro da igreja, tanto as pessoas buscando a sua porção de mestres, isso são coisas que nós vivemos nos dias de hoje. Mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui vivendo as mesmas histórias. Chamando alguém para ser o seu Deus. Chamando alguém para ser o seu Deus. O versículo 4 diz: essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a quem? Às lendas, às fábulas, aos misticismos. Outra coisa que encontramos nas igrejas, misticismos. Pessoas relatando visões celestiais que nunca viram. Confessando milagres que nunca existiram. Sinais que não foram lhes dados. Para quê? Porque quando eu confesso e eu falo isso, eu estou validando que Deus está bem próximo de mim. Outro dia eu vi um rio no teatro, da pessoa pregando e ela, falando com o anjo, dentro do altar, no meio da pregação. Então nós queremos dar essa encenação. Para quê? Para poder dizer que Deus me usa, me valida. Ele fala comigo aí na hora. Mas na vida do dia a dia, a pessoa não ajoelha, a pessoa não tem um devocional com Deus, ela não ora, ela não busca a presença, ela não derrama uma lágrima, ela não dá um prato de comida para as pessoas, ela não abre a porta da sua casa para receber ninguém, ela não pastoreia ninguém, ela não discipula ninguém, ela não chora com ninguém. Esse é o maior exemplo da presença de Deus, é quando eu dou para um faminto uma comida, um fruto. Esse é o maior exemplo. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos frutos que nós damos. O fruto da misericórdia, do amor, do servir, do acolher, do ensinar, do exortar. Lembra que ele falou? Procure exortar, animar, ensinar. Isso é o maior testemunho de que Deus está no meu coração, de que Deus está na minha vida. Porque por mais que me falte, por mais que eu esteja vazio, por mais que eu não tenha o que eu quero, eu continuo entregando a mensagem que Deus tem para a minha vida. Então abrir mão do teu estado emocional, do teu estado atual, em prol de pegar a palavra, de avançar, é o que vai determinar o fruto que você está dando para as pessoas. Todo mundo aqui tem problema, gente. Inclusive eu. Todos nós temos problemas. Mas se nós olharmos para os problemas, a gente vai esquecer de quem nosso Deus é. Se nós olharmos para Deus, nós vamos ver os nossos problemas pequenininhos. Pequenininhos.
Então nós temos que olhar para Deus, focar os nossos olhos em Deus. E a gente vai ver que os nossos pequenos problemas não nos incomodam tanto assim. Nós podemos vencer eles. Versículo 5 diz assim: mas você seja moderado. Fala assim, moderado. Em todas as situações. Seja equilibrado em todas as situações. Seja calmo em todas as situações. Não se precipite. Não seja ansioso. Não atropele o processo. Seja moderado em todas as situações. E o que vem depois, gente? Fala, vai. Suporte o sofrimento. Suportar o que, gente? Aguentar o rojão. Aguentar a pancada. Aguentar a pressão. Uma das formas que nós nos desviamos é quando a pressão é tão grande dentro de nós que nós abrimos a porta e vamos embora. Abortar, abandonar é o caminho mais curto para a gente se livrar de um problema. Mentira. Porque se nós sairmos com o problema mal resolvido do país que nós nascemos e viermos para um país estrangeiro, o problema vai vir junto conosco. E aí vai se revelar quando a próxima situação acontecer. Muitas pessoas vêm para cá, para Portugal, achando que, eu saí da minha terra, deixei o problema para lá, mas o problema veio aonde, gente? Dentro do coração dessa pessoa. O problema habita aqui dentro. E ele vai se revelar novamente quando essa pessoa se deparar com a mesma situação. O problema existe para ser resolvido. Como é que a gente supera um problema? Resolvendo. Nós estamos no ano profético da superação. É o ano profético de resolver problemas, de superar as dificuldades. Não o ano de passar só por cima ou nos desviar das situações. Não, é o ano de suportar o sofrimento, de resolver o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra mais ou menos o seu dever de servo de Deus, é isso? Então, ou seja, cumpra bem. Cumpra bem. Bem, excelente, maravilhoso. Isso que nós temos que cumprir. Isso. Quando eu só olho para os problemas, ele vira um gigante. Eu vou ensinar algo que... Vou compartilhar, ensinar não. Vou compartilhar algo que eu faço quando eu tenho muito problema para resolver. Eu separo os problemas. Pega um papelzinho, escreve assim, problema com a esposa. Problema com o filho. Problema com o trabalho, problema com a igreja, problema com a liderança. Você separa. Aí depois que você separou, você ora um por um a Deus. Aí Deus vai dar uma solução para cada problema. Deus faz isso. Deus falou primeiro para Moisés: fala a pedra para sair água e matar a sede do povo. Não foi? A situação se repetiu. Só que Deus falou assim, primeiro Deus falou, bata a pedra para sair água. Aí aconteceu de novo o problema. O que Deus falou? Agora fale a pedra para sair água. Então a cada situação Deus vai dar uma solução diferente. Talvez lá na minha lista com a esposa, Deus tenha falado para mim, esse aqui você tem que pedir perdão. Talvez aqui com o filho, Deus vai falar, esse aqui é porque você não exortou na hora certa. Com o ministério, está aqui, volta atrás na sua decisão. Então, quando eu junto os meus problemas, eles viram um gigante, um Golias. Aí eu me assusto. Quando eu separo os problemas por decisão e oro a Deus para que Deus venha me trazer solução para cada um dos meus problemas, fica mais fácil eu conseguir resolver. Eu diminuo o tamanho do meu gigante. Continuo confiando em Deus e trazendo Deus para me ajudar a ter resolução. Chega momentos que os problemas são tão grandes, porque a Bíblia diz que
Um abismo chama outro abismo, ou seja, um problema chama outro. Às vezes são tantos problemas que a gente está chorando e sofrendo, mas não sabe nem por qual problema mais. Por exaustão. Eu estou tão exausto, ai, não estou aguentando. Aí você separa os problemas na cabeça da pessoa, começa a orar com ela por cada um dos problemas e você vai ver que tem solução para cada uma das causas. Que Deus tem um versículo, que Deus tem um salmo, que Deus tem um provérbio, que Deus tem um ensinamento, que Deus tem uma direção, que Deus vai falar através de uma leitura, através de uma parábola, para cada uma dessas soluções. Então o meu problema não é maior do que o meu Deus. Ele pode ser maior do que eu sou. Ele pode ser mais violento do que eu possa aguentar, mas ele não é maior do que o meu Deus. Meu Deus é muito maior. Então nós temos que, apesar de suportar o sofrimento, a palavra diz que nós temos que fazer o trabalho de um pregador do Evangelho e cumprir bem a palavra. O melhor remédio para você hoje, que está com o teu coração atribulado, vai pregar a palavra. Vai anunciar a palavra. Vai falar do amor de Jesus para as pessoas. Muitas vezes já fui para a rua distribuir comida. Nós temos um projeto na nossa igreja chamado Sopão para Todos. E muitas vezes nós vamos para a rua distribuir comida, achando que a gente está dando alguma coisa. E quando a gente senta para conversar com uma pessoa, acaba que a pessoa nos dá tanta coisa. A gente vê que a gente é tão pequenininho. A gente vai para a rua para encorajar e sai de lá encorajado. Nós vamos fazer missão na África, eu vou várias vezes para a África, vou agora em abril. Aí eu me preparo tudo, achando que eu vou lá deixar alguma coisa e saio de lá contagiado. Às vezes um garoto jovem, nós estávamos orando com 200 e poucos líderes, estávamos todos orando, chamando o Espírito Santo, chamando a Deus. Aí um garoto veio, um jovenzinho veio e falou assim: Deus, nós não temos dinheiro, nós não temos nem comida, mas nós temos a tua presença, isso nos basta. Caraca, acabou com a gente. Por quê? Porque nós temos comida em casa, glória a Deus por isso. Não somos ricos, mas carregamos alguma moedinha nos bolsos. E o que ele estava clamando era a presença de Deus na vida dele. Então nós achamos que fomos lá para entregar alguma coisa, saímos de lá recarregados. Certa vez, eu vi uma criança, eu dei um chupa para uma criança, um pirulito. Essa criança pegou o chupa, bateu numa pedra, ele quebrou. Aí ele pegou um pedacinho, o outro veio e pegou um pedacinho. O outro veio e pegou um pedacinho. E os amiguinhos todos chuparam um pedacinho daquele chupa. Na nossa cultura ocidental é diferente. Pelo menos na minha época, se eu ganhasse um chupa, eu escondia no bolso, ia na casa do banho, dava aquela chupadinha, enrolava, guardava, para que ninguém pedisse para dar uma lambida. Mas, cara, lá eles dividem tudo, até o pouco que tem. Então, sim, se nós cumprirmos bem o nosso chamado, se nós estivermos prontos, gente, nós vamos compartilhar a palavra e vamos receber de volta muita coisa boa da outra parte. Suporte o seu sofrimento. O melhor remédio para as suas lágrimas, o melhor remédio para a sua dor é pregar a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus. Moisés diz que a palavra que nós temos que anunciar, ela já está no nosso coração, ela está também nos nossos lábios. Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz, projeta para mim, Luiz, por favor. Diz assim, o que Moisés diz é isto, a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, no seu coração. Isto é a mensagem da fé que anunciamos. Ah, pastor, o que eu tenho que pregar? O que eu vou pregar? Eu não sei, eu não consigo ler a palavra, eu ainda sou novo na fé. Já está no seu coração, já está nos seus lábios. Prega a mensagem da tua fé. Da tua fé. Fale do amor de Deus. Fale de um milagre, conta a história de um milagre. Recite uma parábola. Recite uma leitura da palavra. Anuncie a palavra de Deus a alguém.
Isso é muito importante. Volta lá na segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive a vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. O fim é fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a minha fé. Paulo está nos ensinando que a hora dele ser sacrificado pelo Evangelho é quando ele vai ver o prêmio da vitória, que é a salvação. Para que haja salvação, tem que haver a nossa morte. Para que eu ressuscite, eu preciso morrer. Salvo se Jesus vier e você estiver vivo. Mas se até que ele venha, todos nós estamos condenados a morrer, gente. Todos nós vamos morrer. Agora, nós podemos ir para a morte eterna, para o inferno, ou nós podemos ir para a glória de Deus, para o prêmio da vitória. O que vai determinar se eu vou para a morte eterna no inferno ou se eu vou para a vida eterna ao lado de Deus é se eu guardar a minha carreira ministerial, se eu guardar o meu propósito, se eu guardar a minha fé. Guardar a fé é o quê? É suportar o sofrimento, a pressão e a dificuldade. Suportar as artimanhas do inimigo e vencer. É eu aguentar a pressão circunstancial. É não deixar com que as circunstâncias definam o nosso futuro, mas a minha fé vai ser maior que as minhas circunstâncias. Meu Deus é maior que as minhas circunstâncias. E tudo isso por quê? Porque Deus tem pressa que você se converta. Deus tem pressa que você pregue a palavra. Deus tem pressa que você vença essa situação. Deus tem pressa que você supere essa amargura. Deus tem pressa que você saia desse quarto escuro. Deus tem pressa que você supere esse problema que está diante da sua vida. Ele tem pressa. Ele quer te ajudar, mas você precisa crer e olhar para Ele. Tira os olhos do seu problema por um instante e olhe para Deus. Não é você ignorar a tua dor. Não, ignorar a tua dor vai te gerar infantilidade, uma série de complexos. É você entender que a tua dor não é maior do que o teu Deus. Não é você ignorar o teu sofrimento, é entender que Deus é capaz de solucionar o teu sofrimento. Ele é capaz de levar você a pastos verdejantes, de dar uma calmaria na tempestade, de fazer um mar que está balançando, onde parece que teu barco vai afundar, e mesmo que ele quebre e afunde, Deus vai erguer você do fundo. Ele vai esticar suas mãos. Isaías diz que as mãos de Deus não estão amarradas para que Ele não te socorra. Nem os ouvidos tampados, surdos, e nem os olhos cegos, para que Deus não veja aquilo que está acontecendo na sua vida. Nós temos que buscar a Deus de todo entendimento, de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, para poder vermos a mão de Deus nos resgatar em meio das tribulações. Amém ou não, gente? Então você não pode desistir. Minha palavra para você hoje: não desista. Suporte o sofrimento. Faça isso, Deus tem pressa. Ele precisa de você. Enquanto você está olhando para aquilo que está te falta, para aquilo que te roubaram, você não está pregando a palavra. Enquanto você está olhando para aquilo que você não tem, para aquilo que te roubaram, você não está olhando para aquilo que Deus quer que você faça. O nosso inimigo, ele quer cegar o teu entendimento, ele quer fazer você perder o foco da tua linha de chegada. O teu inimigo, ele quer tapear você, enganar você, ele quer fazer você andar por distâncias, por atalhos, por circunstâncias que não foi Deus que preparou. A
palavra de Deus, ela não mente. Em Mateus, Jesus diz que nenhum jota, nenhum tio sairão da palavra de Deus sem que ela se cumpra. E ela não se cumpriu ainda, ela está em cumprimento. O dia que a palavra de Deus se cumprir por completo, e Jesus nos ascendeu aos céus, nós vamos ter o prêmio da vitória. Paulo diz, não que eu tenha sido perfeito, não que eu tenha conquistado a perfeição, mas todos os dias eu percorro em direção ao prêmio. É você a crer que todos os dias você vai levantar, mesmo que se acorde triste, atribulado, fraco, sem motivos para viver, você vai crer que Deus vai dar esses motivos. Você vai crer que Ele vai te dar superação. Você vai crer que Deus vai caminhar com você, que Deus vai direcionar os teus caminhos. Você precisa crer que Deus vai botar o chão quando você der seu passo na fé. Você precisa crer que as circunstâncias de uma enfermidade, elas não são maiores do que o Deus que criou o teu corpo. Deus te criou sem uma enfermidade. Deus te criou perfeito. E se ao longo da tua vida o seu corpo se deteriorou e contraiu uma enfermidade, Ele pode curar você. Ah, pastor, e se Ele não me curar? Se Ele não quiser me salvar? Se Ele não quiser me curar? Permaneça firme no sofrimento. Apóstolo Paulo falou que carregava no seu corpo um espinho na carne. O espinho que ele falava que era de Satanás. E ele falou, 3 vezes eu orei a Deus e Deus não me curou. Mas ele permaneceu firme. Ele estava preso, abandonado numa cave. Eu acredito que com sede, eu acredito que com fome, eu acredito que no mínimo doenças pulmonares, porque ela é horrível. Mas ele continuou cumprindo bem aquilo que estava anunciando. Ele não desistiu. E das 13 cartas paulinas, nós permanecemos. E o Evangelho nos alcançou, porque Paulo pregou a palavra aos gentios, que somos nós. Nós não somos judeus, nós somos gentios, que se converteram ao cristianismo. Então você, no mínimo, você tem que se levantar diante da sua adversidade, para honrar o sacrifício de Jesus, para honrar o sacrifício que Jesus fez, a morte que Jesus pagou na cruz por você. Você tem que levantar e não desistir da tua vida, suportar esse sofrimento. Eu estou triste sim, Jesus. Eu estou magoado sim, Jesus. Eu estou atribulado, Jesus. Meu coração está rasgando de dor, mas eu creio que o Senhor vai me dar um bálsamo. Eu sei que o Senhor vai me dar um alívio, que o Senhor vai consolar a minha dor. Confesse a Jesus as suas dores, os seus sentimentos. Ele vai aliviar, mas faça isso com pressa. Nós vamos orar daqui a pouco, você vai ter chance de fazer isso com pressa. Paulo, ele faz uma metáfora, dizendo que a nossa carreira ministerial é uma corrida, e corrida tem obstáculos. Tem obstáculos. A corrida depende de como o seu corpo vai reagir à pressão daquele exercício. Nem sempre nós estamos motivados, gente. Nem sempre nós estamos animados. Nem sempre nós estamos cheios da presença de Deus. Mas não podemos perder essa direção, que o Espírito de Deus está sobre nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana foi capaz de entender os planos que Deus tem para nós. Não é assim que diz a palavra? Mas o versículo 10 diz que a cada um o Espírito Santo há de revelar segundo a tua vontade. Clame por isso. Espírito Santo, revele a vontade de Deus na minha vida. Revele por que eu estou passando por isso. O que eu tenho que fazer por isso. Revela. 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 O que eu preciso vencer? Por que está tão difícil? O que eu preciso vencer? Onde eu tenho que alcançar as pessoas? Aonde eu tenho que alcançar? Eu já perdi voo um dia, gente. Xinguei todo mundo porque eu perdi aquele voo. Mas naquela noite que eu perdi o voo, eu pude pegar a palavra com uma pessoa. Eu tive que me arrepender, porque perder aquele voo foi maravilhoso. Às vezes eu perdi tudo que eu tinha.
Perdi dinheiro, perdi empresas, perdi carros, perdi posse. Mas foi maravilhoso. Hoje foi maravilhoso. Porque eu pude me converter e entender o que é passar por aquela situação. Em tudo dai graças. Deus não errou em te escolher. Ele não errou em te escolher. Ele não errou em trazer você aqui. Ele não errou em pregar a palavra para você. Ele não errou quando te fez. Ele não errou. Ele é perfeito, ele não erra. Ele não falha. Ele não é um homem, filho do homem para se arrepender, e nem um homem para mentir. Ele jamais falaria alguma coisa que ele se arrependesse. Deus é perfeito. Para nós orarmos, diz assim, versículo... Eu vou ler o versículo... Versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure, e fale comigo, procure o quê? Convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Isso aqui tem a ver com alguns dons que o Espírito Santo libera para que nós possamos servir a igreja. Os dons que nós recebemos, eles só existem, não é para nós sermos glorificados, é para nós servirmos a igreja. Existe um dom chamado de ânimo, que não é um bobo da corte, um contador de piada, mas se a piada fizer bem para levantar alguém, que ela seja contada. O dom de ânimo é o dom de encorajamento da igreja. Às vezes nós precisamos ser encorajados. Às vezes nós precisamos nos levantar. Às vezes nós precisamos passar por aquele sofrimento para aprender alguma coisa. Eu quero que você não anulasse os problemas que você tem, mas que você resolvesse os problemas que você tem. Não fuja das tempestades, mas suporte esse sofrimento. Porque quando você passar pela tempestade, vai ter um dia lindo de sol. Vai ter um dia perfeito. Deus não perdeu o governo sobre a sua vida. Amém?